Amém? Pode se sentar, tome o seu lugar, cada um de vocês. Glória a Deus por toda a bênção, por toda a dádiva que Deus tem derramado sobre cada um de nós. Deus é bom o tempo todo. Nós estamos aqui começando esse mês de junho. Nós já chegamos, esse dia nós estávamos aqui cantando, adorando e profetizando sobre 2024, e nós já chegamos na metade. Glória a Deus por isso, porque Deus tem nos abençoado, Deus tem nos preservado, Deus tem feito muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então você que está vindo aqui, você é muito bem-vindo. Nós nos sentimos gratos. Sabemos também que é um tempo difícil, muito resfriado, né? Muita gente resfriou, muita gente com a garganta ruim, um espirro, uma tosse, mas nós estamos aqui recuperados no nome de Jesus. Graças a Deus que a gente nem faz mais exame de Covid, né? Acho que ninguém mais faz. O que você tem? Covid? Achei que era algo mais sério, né? E graças a Deus passou esse tempo tão difícil e nós estamos aqui no nome de Jesus. Então queria trazer uma palavra para vocês. Na verdade nós estamos numa série de mensagens sobre uma vida abençoada. E essa série de mensagens que fala de uma vida abençoada, ela tem a ver com o assunto dinheiro. E teve um irmão que falou, fui 2 vezes na igreja, 2 domingos seguidos, falou de dinheiro. Eu falei, meu Deus, será que eu falo que são 6 mensagens ou não falo? Fiquei preocupado, né? Se eu falo que tem mais 4 mensagens pela frente, ou se eu fico quieto. Então, mas eu não vou falar não vou falar que tem mais 4 mensagens relacionadas a esse tema aqui, porque eu não quero que o irmão fique distante da igreja esse tempo todo, né? Mas eu quero que nós estejamos juntos aqui no nome de Jesus. Primeiro, meus irmãos, quando eu comecei a ministrar aqui no domingo retrasado, eu falei, meus irmãos, se eu pregar algo que não está na Bíblia, eu queria que vocês me repreendessem, porque eu tenho um compromisso. Eu estou aqui, só aqui há 9 anos, na mesma igreja, de domingo a domingo pregando, e eu tenho uma responsabilidade muito grande com a palavra que sai desse púlpito. E eu tenho que pregar não o que eu acho, eu não tenho que pregar o que a filosofia diz, o que a ciência diz, eu tenho que pregar o que a palavra de Deus diz. Então eu tenho a responsabilidade de pregar esta palavra. E quando nós estamos pregando sobre uma vida abençoada, nós estamos pregando a palavra de Deus. Por exemplo, às vezes muita gente diz, pastor, você vai pregar de dinheiro. Por exemplo, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de fé. Na Bíblia você vai encontrar mais a palavra dinheiro, o assunto dinheiro, do que o assunto fé. Você vai encontrar, por exemplo, o assunto dinheiro, ele é citado muito mais do que salvação. E salvação, fé, é importante para nós. E meu irmão, não estou falando de uma comparação pouca, estou falando de uma comparação grande. Quando, por exemplo, eu por curiosidade, não estava no livro aqui, mas eu procurei, veio a curiosidade, eu fui pesquisar qual foi o personagem bíblico que mais falou de dinheiro. Aí eu descobri que foi Jesus. Agora, pastor, por que vocês trabalham, por que você fala este assunto? Por que Jesus trabalha este assunto? Porque, meus irmãos, infelizmente, o dinheiro ele tem um impacto muito grande nas nossas vidas. Quando nós, por exemplo, não sabemos lidar com ele, quando nós não sabemos o papel que o dinheiro ele tem que estar na nossa vida, isso vai trazer muito conflito. Existem famílias que estão brigando, que estão se desfazendo por questão de dinheiro. Existem casamentos que estão se desfazendo por questão financeira. Quantos conflitos talvez você já enfrentou dentro da tua casa? Quantas lutas você já não viveu? Quantas situações difíceis você já não viveu na sua vida por questão financeira? Então como que eu não vou pregar algo que muitas vezes tem sido uma luta, uma batalha na sua própria vida? O dinheiro é do diabo. Você quer ver o diabo ficar sem dinheiro, meu irmão? Você entendeu? A gente criou algumas mentalidades, por exemplo, que o dinheiro é do diabo, não se pode falar do dinheiro na igreja. Não, meu irmão, não é isso. Nós devemos, como igreja, instruir cada pessoa como nós devemos lidar com o dinheiro. O dinheiro é mau? Não, o dinheiro não é mau. O que é mau é o coração que possui dinheiro. Porque eu posso ter 100 reais, eu posso ter 150 reais, e eu posso pegar esses 150 reais e comprar uma cesta básica para alguém,
Eu posso pegar esses R$150, eu posso ofertar na vida de um irmão, eu posso comprar um medicamento para ele, mas eu posso pegar esses mesmos R$150, o mesmo R$150 que você compra um remédio, que você compra uma cesta básica, o cara pode pagar uma prostituta. O problema é o dinheiro? O problema é o dinheiro, o papel em si? Não, o problema é quem possui o dinheiro. Porque o dinheiro, Jesus vai nos ensinar que nós podemos usá-lo para isso ser bênção nas nossas vidas. Que nós podemos usar o dinheiro para que nós possamos abençoar o reino de Deus, para que a nossa família possa ser abençoada, para que pessoas possam ser abençoadas. Mas por que nós temos o tráfico? Por causa do quê? Por causa de dinheiro. Então, e às vezes a gente vai tendo algumas lutas, algumas dificuldades para entender esse tema que é tão importante. E hoje, como esse tema o Diego ministrou semana passada, nós temos aprendido algumas coisas. Primeiro, que quando nós servimos a Deus, nós temos uma aliança com Deus. Sempre, meus irmãos, obrigado, sempre a primeira parte é de Deus. Ou seja, de tudo aquilo que eu ganho, de toda a minha renda, a Bíblia nos ensina a tirar 10% disso e entregar para Deus. Pastor, por que Deus nos pede 10%? Porque na verdade tudo é dele. E Ele, pelo seu amor, pela sua fidelidade, Ele nos deixa administrar 90% e 10% nós entregamos a Deus. E como que eu entrego esses 10% a Deus? Eu recebo o meu salário, a primeira coisa que eu faço é entregar a Deus. Eu aprendi isso, meu irmão, não foi na igreja, não aprendi a dizimar na igreja. Eu aprendi na minha casa. Eu aprendi com a minha mãe e aprendi com meu pai, foi eles que me ensinaram. E hoje os nossos filhos, sobrinho, eu tenho sobrinho aqui, que eles vêm para a igreja e eles têm que ter uma oferta, eles aprenderam. Não é na igreja que eles estão aprendendo, porque eles não estão ouvindo, mas é de casa que vem essa educação. Então nós aprendemos a receber o nosso salário e nós entregamos a 10ª parte, ou seja, o dízimo a Deus. Primeira coisa que eu tiro é o dízimo e eu entrego para Deus. Então, no final de semana passada, fui pregar e a gente recebe oferta. E eu lembro que eu recebi oferta, às vezes em Pix, às vezes em dinheiro. E a primeira coisa, eu peguei o Pix da igreja e já mandei aquilo que era o dízimo para a igreja. Por quê? Porque eu estou dizendo, Deus, antes de eu gastar esse dinheiro, a primeira parte é para o Senhor. Meu irmão, em meu coração, eu digo para você, talvez você está chegando aqui, a igreja, ela já acontecia antes de nós, e a igreja vai continuar acontecendo. Eu não estou aqui pregando porque eu quero ter o dinheiro, não é isso, porque essa obra é de Deus, e a obra vai prosseguir, a obra vai avançar, com a minha presença, com você, porque a obra é de Deus. Mas eu quero dizer para você, se você entender o que essa palavra, o que essa série está dizendo, ela tem o poder de mudar e transformar a sua vida no nome de Jesus. Amém? Ô Cássio, rapidinho, você consegue dar um testemunho aqui? Não vai fazer igual o Telo, no nome de Jesus, tá? Rapidinho, 2 minutos. 2 minutos, solta o cronômetro aí. Porque o Cássio, ele ouviu a palavra, o Cássio serve a Deus há muito tempo. E ele experimentou um milagre. Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela não é uma utopia. A palavra de Deus é prática. Aquilo que você pratica, você vive. Então é 7h55, 7h58 no máximo, você me devolve. Rapaz, gente, tudo bem? Eu só queria ser bem rápido, tá? Depois de ter conversado com o pastor, eu tinha falhado algumas vezes no dízimo, né, alguns anos, e eu tomei o propósito de voltar a dizimar. Na sexta-feira, retrasada, eu dizimei do meu salário. Depois do almoço, veio uma comissão 6 vezes mais do que eu tinha dizimado. Eu dizimei dessa comissão, veio 8 vezes mais uma outra comissão. E ontem, sexta-feira, eu dizimei também e veio 10 vezes mais do que eu tinha dizimado. Então, vale a pena. Ó, você tem a ver 2 minutos ainda, tá? Obrigado. 2 minutos você tem a ver, num próximo testemunho você usa aí. Joia. Mas exatamente porque ele veio para mim e eu falei que todo domingo eu vou chamar o irmão para testemunhar. Porque ele veio todo empolgado. Pastor, você não acredita? Eu fiquei esse tempo todo e dificuldade, não conseguia dizimar.
Aí ele começou a dizimar, e o negócio começou a fluir de uma certa forma, que ele estava extasiado, alegre por aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E tem testemunho que eu nem sabia, de sexta eu nem sabia ainda. Mas essa é a dimensão que Deus quer fazer. Pastor, por que ele faz isso e ele entra nessa nova dimensão? Porque a partir do momento que você tira o teu dízimo, você entrega a Deus, agora a bênção de Deus está abençoando as tuas finanças. É só por causa disso. Porque você pegou e você entregou a Deus. Você dedicou a Ele. Agora existe um sobrenatural de Deus sobre as tuas finanças. Meu irmão, quem sabe onde está o peixe é Deus. Quem sabe onde estão as coisas são Deus. Aquele que move portas, aquele que abre portas é Deus em nossas vidas. E se nós tivermos esse entendimento, nós vamos viver esta vida de milagres. Quantos querem viver aqui? Irmão, o testemunho não é só do Cássio, mas vários outros irmãos testemunhando. Vários outros irmãos dando testemunho daquilo que tem acontecido. Nós temos vivido milagres tão sobrenaturais aqui neste lugar. Nós fizemos aqueles pedidos de oração, oramos aqui. Nós temos nos movido nessa questão financeira. E muitos irmãos têm vivido milagres. Eu quero declarar que você vai declarar e testemunhar os milagres de Deus na tua vida financeira. Só quem crê, diga aleluia. E dê mais um aplauso a Jesus. Aleluia. Eu estou recapitulando algumas coisas importantes. Primeiro, se o dízimo é de Deus e eu não devolvo a Deus, preste bem atenção que isso fique gravado. Todo o dízimo que você não devolve a Deus, você não vai ficar com ele. De alguma forma isso vai sumir, de alguma forma isso vai se perder, de alguma forma, alguma coisa, algum prejuízo vem, mas você nunca vai usufruir daquilo que pertence ao Senhor. Por isso que tem pessoa que não sai de uma bola de neve. Existem pessoas que as contas às vezes vão amontoando, as coisas vão, e ele não consegue, pastor, eu não consigo dizimar, porque todo mês, não, enquanto você não tirar aquilo que pertence a Deus, você não vai sair disso. E aquele dinheiro que você usou, vamos imaginar que eu tenho R$1.000, e eu ganhei 1.000, e eu tenho que dizimar 100, e eu falo, não, mas esse 100 eu tenho que pagar uma conta, e você pega esse 100, irmão, era melhor você ter entregue a Deus, porque o prejuízo que virá será enorme, porque Deus nunca deixará conosco aquilo que pertence a Ele. Isso é muito importante. Nós nunca iremos usufruir daquilo que pertence a Deus, e eu não quero ter na minha casa aquilo que não é meu. Porque esse pastor que escreveu o livro, ele tem, se eu não me engano, 2 filhas. E ele chegou para os seus genros, para os pretendentes dela, que pediu a mão em casamento. Ele disse assim, você é dizimista? E ele falou, porque eu não quero que minha filha se case com um ladrão. Porque se minha filha se casa com um homem que é infiel a Deus, ele pode ser infiel também a ela. E meu irmão, eu vou falar das minhas experiências, daquilo que eu tenho aprendido em 18 anos de ministério. Tome cuidado com pessoas que não são generosas. Tome cuidado com pessoas que não são generosas, pessoas que são mesquinhas, pessoas que são avarentas. Isso é um perigo, porque isso revela o coração dela. Essa avareza, esse amor ao dinheiro revela o coração da pessoa. Agora, quando você encontrar uma pessoa generosa, se aproxime dela, porque isso fala de outras atitudes que ela tem. Então nós vamos entender algumas coisas. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 24, Mateus 6, 24, vai dizer assim a palavra de Deus, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então hoje o nosso tema é quebrando o espírito de Mamon. Quem que é Mamon, pastor? Mamon, meu irmão, é uma entidade, não é mamão fruta, é Mamon com M, tá? Não vai sair aí falando besteira depois. Mas quando Jesus, essas aqui são palavras de Jesus, quando Jesus fala que nós não podemos servir a Mamon ou ao dinheiro, sem encontrar a versão que fala Mamon, coloca aí pra gente, fazendo favor. Quando a Bíblia chama essa entidade de Mamon, que significa o Deus do dinheiro, era um espírito que agia na antiguidade.
E Jesus aqui, ele é muito enfático, ele dizendo que existe algo no nosso coração, existe uma entidade que quer tomar o nosso coração e que ela deseja adoração assim como Deus. Olha nessa versão: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém podeis servir a Deus e a Mamon, que é a mesma coisa que dinheiro. Agora, esse Deus do dinheiro, como que ele se move? Como é a forma que Mamon se move sobre as nossas vidas? Primeiro, ele também quer ser um Deus, ele também quer ser adorado, ele também quer ser venerado. Então, o que Jesus vai dizer é que nós não podemos servir a dois senhores. É impossível, meu irmão, você amar Deus e você amar o dinheiro. Não tem como. Jesus está falando de algo que é impossível. Porque se você ama o dinheiro, você não conseguirá amar Deus. Porque o nosso Deus é um Deus generoso. O nosso Deus é um Deus que vai te pedir sacrifícios. E como que você vai conseguir sacrificar a Deus, obedecer a Deus, se você ama o dinheiro? Então é impossível. Por exemplo, a Bíblia, ela vai mencionar, ela vai declarar algumas coisas. Mas esse espírito de Mamon, que requer, que ele busca para ele essa adoração, Jesus diz que ou nós vamos agradar mais a um ou mais a outro. Às vezes nós achamos que nós vamos conseguir andar nas duas canoas, que nós vamos conseguir nos mover da mesma forma. Não, por exemplo, hoje é um domingo. Por que hoje nós estamos aqui? Porque nós entendemos que hoje é o primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana nós dedicamos a Deus. Mas, por exemplo, se eu amar mais o dinheiro, se o dinheiro falar mais alto do meu coração, eu vou dedicar mais o meu tempo trabalhando. Eu vou dizer, não, olha, hoje se eu trabalhar, eu posso conseguir fazer mais isso, eu posso conseguir mais dinheiro. Então, se eu parar um dia, eu vou perder. Então eu preciso, o que ele está dizendo? Eu amo mais o dinheiro do que a Deus. Hoje, meus irmãos, há uma dificuldade muito grande de se pregar na Europa. A Europa, por exemplo, é muito diferente do Brasil. O Brasil, a gente está acostumado com essas leis trabalhistas, e isso, na verdade, estragou muita coisa. Mas na Europa você se ganha por hora. Não tem esse vínculo que você tem. Então você ganha por hora. Você trabalhou tantas horas, você ganha. Às vezes você pode escolher o dia que você não quer trabalhar. Você pode escolher, por exemplo, as férias. É muito diferente. Tanto é que é difícil para a gente entender. Mas eu estava conversando com um pastor de lá, e ele disse que, pastor, nós temos uma dificuldade, as igrejas são pequenas, difícil de romper, porque o cara muda para lá e ele ganha em euro, e ele ganha não sei tantos euros por hora que ele trabalha. E lá, se você quiser trabalhar de domingo a domingo, você pode trabalhar, não tem problema nenhum. Então o cara vai trabalhar de motoboy, tem outro serviço, hotel. E aí, como ele ganha por hora, ele faz uma conta assim: se eu for para a igreja, e se eu for para casa, eu tenho que tomar banho, eu tenho que arrumar os filhos, eu tenho que pegar o transporte, eu vou para o culto. E ele fala, isso vai dar umas 6 horas. 6 horas vezes tantos euros, isso dá X. Vezes 4, que é o mês, isso dá... Ele fala, eu vou trabalhar. Olha como que a pessoa, ela imagina. A quem que essa pessoa, ela está servindo? A Mamon, ela está servindo. Meu irmão, se você não consegue dar essa importância de estar na casa de Deus, servindo a Deus, buscando a Ele em primeiro lugar. Ah, mas eu poderia estar ganhando. Não, meu irmão, se você não busca a Deus em primeiro lugar, você nunca estará ganhando, você sempre estará perdendo. Porque você estará se movendo debaixo da tua própria força. Você estará se movendo debaixo da tua própria capacidade. E você não terá a bênção de Deus. Por exemplo, qual que é o dia mais importante para você? Hoje, aqui. Porque hoje é o primeiro dia. E você está buscando a Deus. Você está consagrando a sua semana a Deus. E por causa que você está aqui, a tua semana já está abençoada no nome de Jesus. Porque este é um princípio. Então nós não podemos servir os dois, porque a gente vai se dedicar a um e vamos desprezar o outro. Ou a gente vai amar mais um e nós vamos desprezar o outro. Tem um outro versículo em Lucas 16, 9 e 13 que diz assim:
Lucas 16, 9 a 13. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha o que esse texto diz. Olha o que essas palavras de Jesus diz. Olha, usem as riquezas desse mundo para que você ganhe amigos. Ou seja, eu posso usar os recursos que eu tenho em prol do reino de Deus, abençoando pessoas, abençoando missionários, abençoando vidas. Ou seja, o recurso que nós temos, ele tem que abençoar pessoas. Porque a Bíblia diz que se nós fizermos isso, quando esse mundo se acabar, esses amigos estarão nos esperando nessas moradas eternas. Mas ele vai dizer, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Meu irmão, são em pequenas coisas que Deus vai revelando o nosso coração, e que o nosso coração vai sendo revelado. Qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é confiar muitas coisas em suas mãos. O propósito de Deus é que você tenha abundância de recurso. O propósito de Deus é que na tua vida e na tua casa os teus celeiros venham transbordar. Mas imagine, meu irmão, que Deus chega aqui hoje. Imagina que Deus chega aqui e Deus traz para mim uma assadeira de bolo. Pensa numa assadeira de bolo. E eu venho com essa assadeira de bolo e eu passo por essa igreja, e alguns irmãos estão aqui com fome. Algumas crianças vê eu com essa assadeira de bolo. Algumas crianças já dá aquela passada de língua no beiço assim, dizendo, mãe, eu queria um pedacinho. Mas a mãe não pode pegar porque não é dela. E aí eu chego aqui na frente, eu como esse bolo sozinho, eu como uma parte e eu saio daqui e eu vou embora. Você acha que Deus me daria bolo de novo? Você acha que Deus se sentiria alegre de me dar esse bolo, sendo que eu entro e eu não alimentei ninguém, eu não matei a fome de ninguém, uma criança ficou com vontade, eu não dei? Meu irmão, da mesma forma, se tudo aquilo que Deus dá para a gente, eu recebo e isso não é repartido com ninguém, isso não abençoa ninguém, ninguém é beneficiado com isso, o coração de Deus se entristece e o coração de Deus se fecha para com a minha vida. Existem pessoas que às vezes elas estão orando, dizendo, Deus, o diabo tem se levantado contra a minha vida financeira. Às vezes não é o diabo, às vezes é o próprio Deus que está retendo, porque o nosso coração não entendeu a importância da generosidade. Às vezes eu recebo esse bolo de Deus, às vezes eu recebo essa assadeira de Deus, mas daquilo que eu recebo, eu não consigo compartilhar para ninguém. Mas se fosse ao contrário, meu irmão, se Deus me desse isso, e eu saísse daqui, eu entrasse aqui e falasse, meu irmão, toma aqui, eu sei que você está com fome, e eu chegaria para essas crianças, ó, está aqui, meu irmão, se eu saísse na porta, Deus já entregaria mais para mim, porque Deus, tudo pertence a Ele, e Ele viu o meu coração generoso, e Deus quer fazer de mim e de você um canal de bênção para abençoar pessoas. Amém? Quantos estão entendendo aqui? É exatamente isso. Mas por que isso é desafiador? Por que isso é tão difícil? Porque isso requer fé. Isso requer fé. Isso requer você entrar e você andar no sobrenatural de Deus. O nosso problema é que nós nos tornamos muito pessoas naturais. Primeiro a gente quer ver, para depois a gente se mover. E você não pode trabalhar assim com Deus. Deus age nas nossas vidas à medida da nossa fé. Eu ajo com fé, eu obedeço. Por que você faz isso, pastor? Porque a palavra de Deus fala, porque a palavra de Deus pede. E isso, meu irmão, é um teste para a minha obediência. Porque se eu perguntar se é obediente a Deus, você vai dizer, eu sou.
mas eu sou não significa nada. A minha obediência não é declarada por aquilo que eu falo. A minha obediência é declarada por aquilo que a palavra de Deus diz e eu faço, pela minha ação. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a sermos fiéis com todo o recurso que Deus nos dá. Agora, esse espírito, ou o texto diz assim, isso é o que o espírito de Mamon leva as pessoas a pensar. Elas pensam que não precisam de Deus, se elas tiverem dinheiro e riquezas. É um espírito arrogante e orgulhoso que contrasta diretamente com o espírito de Deus, buscando tomar o lugar de Deus. Esse espírito de Mamon é um espírito orgulhoso. Estava conversando com um amigo meu, e o Silas esteve na minha casa, e o Silas estava fazendo medicina em Dracena, e falando da luta dele. Não é fácil, todo mês você tem que desembolsar 10 mil reais para pagar uma faculdade, não é fácil. E ele não é de uma família rica, ele não é rico, mas o Silas é esposo da Damares, que eu contei esse testemunho dela. Porque a Damares, alguns anos atrás, ela chegou num culto, e a vida dela sempre foi de muita luta. 17 irmãos, muita pobreza, muita dificuldade. Para fazer a faculdade dela, ela comia a marmita, guardava um pouquinho, porque ela não podia comprar a janta, e uma marmita tinha que durar para o almoço, à tarde, à noite, e ela viveu muitas dificuldades. Mas um dia ela chega no culto, e ela faz um voto para Deus. Ela tira do bolso dela, ela estava com dinheiro, ela disse: Deus, eu quero fazer um voto com o Senhor, porque eu vivi muitas lutas, e eu tenho vivido muitas lutas, mas hoje eu quero entregar uma oferta que eu nunca entreguei. E naquele dia, meu irmão, ela tirou 600 reais do bolso. Isso há uns 10 anos atrás, equivalente hoje a uns 800, 900 por aí. E ela tirou aquilo e ela disse assim: Deus, eu vou entregar essa oferta, e eu quero pedir algo, que o meu dízimo, a oferta que eu estou dando, o valor que eu estou dando será o valor do meu dízimo. Mas só que ela vivia bem abaixo disso. E ela falou que nunca tinha dado uma oferta dessa. Ela entregou esta oferta, e para a glória de Deus, ela esteve em casa sexta-feira. Eu perguntei para ela, e ela disse para a gente: olha, daquele dia em diante, o meu dízimo nunca foi menor do que 600 reais. Você sabe por quê? Porque você sempre vai viver na dimensão da tua fé. Você vai crescer na dimensão da fé que você tem. Você vai tão longe quanto a tua fé. Por isso que o diabo, ele quer atingir o teu coração. Ele quer que você feche o teu coração, porque se você fechar o teu coração para isso, o diabo vai conseguir impedir as bênçãos de Deus de chegar na tua vida e na tua casa. Por isso que o coração torce, por isso que o nariz torce, por isso que às vezes você fica com raiva desse pastor que está aqui, porque Satanás, Mamon, ele quer continuar dominando, porque ele quer nos levar a uma vida de escravidão financeira. Só para você ter ideia, hoje, por causa dessa bênção, ela pode sustentar a casa para ele poder se dedicar à faculdade. Olha, uma semente que ela plantou lá atrás, algo que ela fez lá atrás, até hoje eles têm vivido e colhido por causa de uma atitude de obediência e de fé. Então nós devemos buscar esse nível de fé nas nossas vidas. Meu irmão, estou falando de um voto dela com Deus. Não estou dizendo que você vai chegar aqui. Não, é algo você com Deus, daquilo que Deus te ministrou. Mas nós precisamos nos mover nesse nível do sobrenatural. Por isso que eu ensino pessoas, por isso que essa palavra vem. Agora, Mamon, ele representa algumas coisas. Primeiro, Mamon, ele promete às pessoas identidade. Se você tiver dinheiro, você vai ser alguém importante. Por que as pessoas querem ter dinheiro? Porque elas querem andar onde as pessoas importantes da cidade andam. Elas querem estar porque existe a sociedade. Toda cidade não tem a socialite, não tem? Toda cidade não tem a nata, tem aquele povo que e às vezes as pessoas falam: olha, se eu tiver dinheiro, eu vou poder andar com eles. Que Deus te abençoe, porque eu não tenho vontade nenhuma. Eu não gosto dessas coiseiras, não é
a minha praia. Eu gosto de gente simples, eu gosto de estar em casa simples, eu sou simples, eu gosto de estar em lugar onde a gente pode ficar à vontade, onde a gente é quem nós somos, sem aquela falsidade toda, porque às vezes tem lugar que tem muito isso, mas tem muita falsidade, né? Mas tem pessoas que eles falam, se eu tiver dinheiro eu vou trabalhar, porque aí eu vou fazer parte da maçonaria. Que só os caras importantes que têm dinheiro, eles fazem parte. Aí eu vou poder participar daquela reunião secreta deles. Eu vou. Então a pessoa ela quer dinheiro, porque ela quer fazer parte de um grupo desse. Porque o dinheiro promete a ela o quê? O que o dinheiro promete? Essa identidade de que você será uma pessoa importante. Segunda coisa que o dinheiro promete, o que Mamão promete? Segurança. Se você tiver dinheiro, você estará seguro. Ixi, pode acontecer o que for, você estará seguro. Só que a enchente que deu no Rio Grande do Sul atingiu mansões. A enchente que deu no Rio Grande do Sul atingiu jatinhos particulares de milhões. Ou seja, aquele dinheiro não pôde proteger. Morreram pessoas pobres e morreram pessoas ricas. Por quê? Porque exatamente o dinheiro promete algo que só Deus pode dar, meu irmão. Deus é a nossa segurança, amém? Mas o dinheiro também promete isso. Terceiro, o dinheiro promete significância. O dinheiro promete felicidade. Eu vou ser mais feliz, as minhas lutas vão acabar, eu vou ter mais paz. Tudo isso é uma mentira. Mas tem pessoas que elas vão acreditar nisso a vida toda, porque não tem dinheiro. Não, o dia que eu tiver, isso tudo é mentira, meu irmão. Isso tudo é mentira. Porque você só pode ter segurança se você tiver Deus. Eu não estou dizendo que você não pode ter dinheiro. Eu estou dizendo que o primeiro na tua vida tem que ser Deus. Se você tiver Deus em primeiro lugar e dinheiro, amém. Mas a tua confiança não pode estar no dinheiro. A tua segurança não vem do dinheiro. A tua paz não deve vir do dinheiro. A tua alegria não deve vir do dinheiro. Nossa alegria tem que vir de Deus. Nossa alegria tem que vir dele. Então, uma coisa que nós atentamos aqui Mamão diz assim, se você tivesse mais dinheiro, você seria mais feliz. Ou se você tivesse mais dinheiro, pessoas prestariam mais atenção em você. Por que as pessoas buscam tanto isso? Por causa dessas promessas. Mas a nossa busca, a nossa intenção não pode estar nessas coisas. O que Deus quer ministrar o nosso coração? Deus quer ministrar a essência. Porque se você se mover na direção errada, você vai se frustrar. E isso vai custar muito caro para você e para a tua casa. Se você, pastor, Deus não quer que eu tenha dinheiro. Não, não é isso. Deus quer curar a intenção do teu coração. É isso que Deus quer curar. Porque se você se move nessa direção, se você se move nessa direção de um coração de ganância, você nunca vai conseguir viver aquilo que Deus tem. Outra coisa, o dinheiro em si, ele não é mau. O dinheiro em si não é mau. O que é mau é o coração, muitas vezes, que se move por detrás dele. Agora preste atenção com algumas coisas. Por que Deus quer nos abençoar? Deus quer te abençoar entregando recursos, amém, meu irmão? Por que Deus quer fazer isso? Para que você aprenda a ser um bom mordomo daquilo que Deus te entregou. Deus quer te entregar recursos. E o dia começou fazendo a abertura dizendo que tudo que nós vamos fazer, nós devemos pedir a orientação de Deus. Então Deus quer entregar para você recursos, para que você ore e você diga assim: Deus, como que eu vou administrar aquilo que é do Senhor? Porque muitas vezes nós entramos em situações, em dívidas, em grandes prejuízos, porque nós não oramos e pedimos a direção de Deus. Mas nós precisamos entender que esses recursos que vêm sobre a nossa vida, que Deus entrega. Eu preciso pedir a sabedoria de Deus, para que eu possa administrar bem aquilo que Deus tem. Meu irmão, quando você vai olhar, muitas vezes uma vida endividada, uma vida famílias que entrou em prejuízo, em falência, pessoas que estão completamente em dívidas, tudo isso foi uma movimentação sem a direção de Deus.
pessoas que se moveram, que compraram o que não era para comprar, pessoas que talvez estavam debaixo de uma maldição, e pessoas que por causa dessa maldição não conseguiram prosperar. Pessoas que não conseguiram prosperar. Por quê? Porque nós temos que prestar atenção. Se você trabalha, se você tem semeado, ou se você tem buscado, mas a tua vida financeira, ela não consegue se desenrolar, nós temos que atentar para uma maldição financeira. Existem maldições financeiras que atuam na família, na área de finanças, são falências. E não são pessoas que não trabalham, são pessoas que trabalham muito, são pessoas que se dedicam muito, mas às vezes naquela área existe uma maldição financeira. Por quê? Porque talvez vem dos pais um amor ao dinheiro, uma veneração ao dinheiro. E aonde Mamon é adorado, entra uma maldição. Por isso tem pessoas que dizem, poxa vida, nós tínhamos tudo para ser feliz, tínhamos tudo para prosperar, mas a vida não desenrola. Existe maldição e ela tem que ser quebrada em nome de Jesus. Meus irmãos, quais são os sinais de ataque de Mamon nas nossas vidas? A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra carne ou sangue. Agora preste bem atenção, quais são as áreas que Mamon vai agir nas nossas vidas? Primeiro, ele vai tentar roubar a nossa fé. Quando eu estou debaixo desse ataque de Mamon, dessa entidade maligna, desse espírito maligno, ele vai atacar a minha fé. Por que a minha fé? Porque eu não vou conseguir obedecer a Deus. Eu não vou conseguir crer que Deus é fiel para Ele cumprir a palavra que Ele mesmo escreveu. Então eu fecho o coração, eu não consigo me mover, eu não consigo ser obediente, porque eu não confio que Deus de alguma forma vai reverter, que Deus vai me abençoar de novo, que Deus vai trazer uma colheita sobre a minha vida. Uma pessoa que está debaixo desse espírito, um desses sinais é que ela não tem esta fé na questão financeira. Ela precisa estar vendo o dinheiro, ela precisa ver. Eu lembro de uma mulher, ela contando que ela quebrou financeiramente, e ela ficou tão assim, eles sofreram muito, e passaram muito perrengue, passaram muitas situações difíceis, porque quebraram, e depois eles mudaram de vida novamente. Mas ela falou que ela pegava às vezes R$200, ela saía no comércio, ela trocava tudo em notas de R$2, e ela pegava essas notas de R$2, ela enfiava dentro da bolsa dela, porque ela só conseguia ter um alívio se ela visse um volume de dinheiro. Ela tinha que ver, não podia estar na conta, não podia estar no banco, ela tinha que ver que tinha, apesar de ser dinheiro, ela tinha que ver que tinha muito dinheiro ali. O que é isso? É uma ação de Mamon. A pessoa, ela não consegue viver o sobrenatural, ela não consegue se mover no sobrenatural, e Mamon toma o coração dela. Meu irmão, com Deus não é assim, porque primeiro você vai se mover em fé. Segunda coisa, Mamon, ele vai atacar a espiritualidade da pessoa. Pessoas que estão debaixo do ataque de Mamon, elas não vão conseguir se desenvolver espiritualmente. Eles serão sempre aqueles crentes meia boca, aqueles crentes fracos, nunca serão aqueles crentes fervorosos, aqueles crentes que buscam, aqueles crentes que oram, aqueles que se movem, que crescem em dom, que se enchem do Espírito Santo de Deus. Você pode prestar atenção, a pessoa nunca vai conseguir crescer na sua vida espiritual, porque Mamon, ele ataca a espiritualidade da pessoa. Toda pessoa que ama o dinheiro, que venera o dinheiro, que está sobre esse espírito de Mamon, que tomou o coração dela, ela nunca vai ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus. E se você duvida, faça essa pesquisa. Experiência, meu irmão, 18 anos ministrando. Parece que a vida espiritual deles, eles entraram na primeira série espiritual e eles não conseguem sair de lá. Quando eles avançam muito, eles vão para a segunda série do primeiro ano. A vida espiritual, ela não cresce.
São crentes que não conseguem atingir um novo nível. Ele vê um passando, um se movendo, Deus levantando o outro em ministério, Deus entregando dons, mas eles mesmos estão parados. Na verdade, eles estão mais perto de dar um passo atrás, de se desviar na fé, do que em si avançar na obra de Deus. Então eles não estão preocupados com se eles vão avançar. Eles sempre estão um passo atrás para que eles possam cair e esfriar na fé. Por causa do quê? Por causa que estão debaixo desse espírito de mamão que ataca a espiritualidade da pessoa. Não são pessoas de oração, não são pessoas que vão ler a palavra, não são pessoas que buscam a Deus com o coração. Você pode observar, a partir de hoje, eu queria que vocês fizessem isso. Observe pessoas assim, eles não rompem espiritualmente. Eles sempre têm que lidar com a frieza espiritual. Se você talvez, moça, está aqui, e se o teu namorado, você percebe isso, você tem uma chance de cair fora. Estou falando isso sério. Porque a pior coisa é você casar com um homem que não é crente o suficiente. A pior coisa é você estar com um homem que ele não é o sacerdote da própria casa. Isso é terrível. Então, pastor, mas como que nós quebramos isso? Nós vamos chegar lá. Segunda coisa, qual a área que Mamon ataca? Como que eu sei que se a minha vida ou a minha família está debaixo do ataque de Mamon? Ele ataca as emoções. Preste bem atenção. Ele ataca as emoções, ou seja, meu irmão, olha que coisa mais doida. Queria que com muita sabedoria vocês pensassem no que eu estou falando para vocês. Mas hoje nós temos a classe A, a classe B, a classe C, ou seja, nós temos a classe baixa, a classe média, a classe alta. Eu sou um profissional da saúde, qual é a área, ou qual que é a classe mais atacada nas emoções? A classe média e a classe alta. São os que mais sofrem emocionalmente, é ou não é? Deixa eu falar para vocês aqui, para vocês entenderem, porque às vezes você acha que eu estou falando contra a riqueza. Não é isso, eu estou falando de pessoas que estão debaixo de uma ação. Meu irmão, meu pai ficou impressionado porque ele foi pregar comigo, ele foi me acompanhar, e chegando em Paranaíba, eu só observando, o homem foi lá, uma senhorinha chegando, ele abriu a porta e acompanhou a senhora, e pegou no braço dela e foi levando, e eu deixei. Porteiro da igreja lá, auxiliando, ele auxilia os carros. Aí foi, o culto aconteceu, terminou, tal. Eu falei, pai, sabe quem é aquele homem ali? Não, aquele é o juiz da cidade. Esse que está abrindo a porta, esse está recepcionando os irmãos, esse que no dia de chuva pega a sombrinha dele, guarda-chuva, vai lá, acompanha, sabe quem que é ele? É o juiz da cidade. Se você for no fórum, segunda-feira ele vai estar com aquela toga dele, ele vai estar lá, que ganha não sei quanto, o cara já viajou aos Estados Unidos, onde você pensar, o cara fazendeiro, e é um líder de célula, pastor da igreja, ou seja, o problema é o dinheiro? Porque, meu irmão, quando o teu coração não é dominado pelo dinheiro, você pode ter o quanto for, você vai continuar sendo uma pessoa simples. Isso nunca vai subir para a cabeça. A gente ia jantar, quem que levava a gente, pai, para jantar, para lá e para cá? O juiz e a esposa. Pastor, vou passar no hotel lá, vou pegar vocês. E aí ele ficou servindo a gente, o juiz servindo a gente, meu irmão. Meu irmão, se você pegar essa classe de juiz, magistrado, a metade, meu irmão, acha que é Deus, a outra metade tem certeza. Só você pegar o Supremo Tribunal Federal, aquelas mundiças que nós temos lá em cima lá, que se acha Deus, aquelas pragas, muitos tem lá, não são todos, mas aquelas pragas que tem lá em cima que se acham Deus. Então o problema não é o dinheiro, o problema é que existem pessoas que o coração delas foram tomados por Mamon, elas estão debaixo desse espírito, sob o domínio deles. Então, além de ele atacar a espiritualidade, ele ataca a emoção ou as emoções na família. Não, pega a tua mente, dá uma passeada rapidamente aí, e você vai começar a perceber que esta palavra é verdade. Porque você vai começar a observar pessoas
que às vezes tinha tudo para ser feliz, pessoas, famílias que tinham tudo para viver bem, mas emocionalmente eles estão doentes, eles estão abalados. E por quê? Porque muitas vezes está debaixo desse espírito. Pessoas que adoecem, pessoas que têm uma capacidade intelectual muito grande, mas emocionalmente, meu irmão, estão se perdendo. Pessoas que poderiam estar vivendo o melhor da sua vida, mas está sendo atacada por quê? Porque a família está sendo atacada nas emoções, depressão, muitas vezes, suicídio, doenças emocionais que todos nós temos, meu irmão, lutas, mas você percebe que é algo anormal, não é algo natural. Todos nós enfrentamos luta, ansiedade, ou lutamos contra Deus. Meu irmão, tem coisa que é natural, que faz parte da vida, mas você percebe que tem coisas que não são normais. Você percebe que tem coisas que são espirituais. Agora, qual que é o propósito? Como que eu posso vencer esse espírito na minha vida? 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10. Resista a amar o dinheiro. Diga assim comigo: resista a amar o dinheiro. Por que isso é importante? Pode deixar o versículo aí. Porque, meu irmão, o grande problema do dinheiro é o lugar que ele ocupa na sua vida. Por exemplo, se o dinheiro ele for um servo, ele é o melhor servo que existe. Se o dinheiro na tua vida ele for um simples empregado, ele vai ser o melhor empregado que você tiver. Mas se o dinheiro se tornar o teu senhor, ele é o pior senhor que uma pessoa pode ter. A questão não é o dinheiro, a questão qual é a posição que ele ocupa, porque o dinheiro pode estar acima de mim, e eu me tornar um servo dele, e eu posso ficar doente por causa dele. Nós tínhamos a padaria, em frente à padaria tinha um comércio lá, que o dono deu um tiro no ouvido, não é isso? O cara perdeu muito dinheiro, perdeu bens, perdeu fazenda, ele andava com uma bolsinha, e ele fala para a funcionária: olha, fica aqui. E ele vai lá no fundo, ele tira daquela bolsinha dele um revólver, e ele consegue dar um tiro na cabeça, por causa do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro se tornou na vida dele um Deus. Então quando o dinheiro é um servo, meu irmão, não tem problema. Eu perdi tal coisa, não tem problema, porque o dinheiro se tornou um servo nas nossas vidas. Agora, para a gente terminar aqui, diz assim, 1 Timóteo 6,10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que é, meu irmão? O amor é a raiz. O amor ao dinheiro. Por que existe guerra? Por causa de dinheiro. Por que existe disputa? Por causa de dinheiro. Por que a pessoa quer passar o pé na empresa, em você? Por causa de dinheiro. Porque o dinheiro, ele traz essa posição, ele traz poder, ele traz um monte de coisa. Então, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Vocês viram as duas áreas que Mamão ataca? Muitos se desviaram-se da fé e atormentaram-se, ou seja, emocionalmente, a si mesmas com muitos sofrimentos. Isso é o que Mamão gera na nossa vida. Algumas coisas aqui, para a gente fingir que está acabando, mas é verdade agora. O que Deus quer trazer? O que te liberta, meu irmão? Preste bem atenção. O que pode te libertar desse espírito de Mamão? O que pode libertar a tua casa desse espírito de Mamão? Primeiro, você conseguir entregar o teu dízimo ao Senhor. Se você conseguir ser um dizimista, você está dizendo que o dinheiro não te domina. E quando eu digo dízimo, meu irmão, não é eu escolher um valor e eu dar um valor. Vamos supor que eu começo a trabalhar, eu ganho R$1.000 por mês, eu dou R$100 de dízimo. Mas se passaram 10 anos, e agora eu estou ganhando 10 mil, quanto que eu deveria dar de dízimo? Mas eu continuo dando R$100, eu não estou dizimando. Pastor, mas eu não consigo dar. Eu vou orar por você no final. Vou falar: Deus, no nome de Jesus, que ela volte a ser justa, que ela volte da ceia, ela quer ser fiel. Então que o Senhor volte ela a ganhar R$1.000 por mês, para que ela continue a ser fiel.
Você quer que eu faça essa oração para você voltar, ou para o teu coração mudar e você ser fiel a Deus? Porque Deus, Ele quer ser justo. Ele quer ser justo. Então como que eu posso proteger a minha vida e a minha casa desse espírito de mamão que traz doença, que traz suicídio, que a espiritualidade, a pessoa não consegue romper, a pessoa se torna um crente frio? Como? Sendo um dizimista fiel e praticando a generosidade. Meu irmão, a generosidade é um exercício na nossa vida. A generosidade, ela tem que ser um exercício constante para que o dinheiro não fique apegado ao nosso, o nosso coração não fique apegado ao dinheiro. É um exercício, porque não é uma luta para você. A luta, meu irmão, é para todos nós. A luta não é só, a luta é para todos nós. Há uma luta nas nossas vidas para que a gente possa romper. Segunda coisa que nós precisamos entender, que Deus quer gerar em nós uma mentalidade. Você precisa desenvolver uma mentalidade de Deus, uma mentalidade de uma vida abençoada. Como, meu irmão? Existem 3 tipos de mentalidade. Primeiro, que Mamon, ele vai gerar em você um orgulho. Quem está debaixo de Mamon, está debaixo de um espírito de orgulho. Por exemplo, o cara vai trabalhar para você, e você paga ele. Ele olha e diz assim, ó, eu merecia mais. Quando a pessoa está debaixo de um espírito de miséria, porque existem pessoas que estão debaixo, porque aonde que Mamon, ele trabalha? Sempre nos 2 extremos, preste bem atenção. Mamon, ele sempre vai agir nos 2 extremos. Ou ele vai gerar miséria e pobreza, ou ele vai gerar riqueza com arrogância e orgulho. Amém? Entenderam? Então, por exemplo, a pessoa que está debaixo desse espírito, ela ganha algo, ela diz assim, ó, eu merecia mais. Existe um orgulho no coração dela. Ou existem pessoas que ela recebe, ela diz, ai, é muito, eu não precisava disso aqui não. Olha, na verdade, metade, ela está debaixo de um espírito de miséria, que ela não se acha digna de receber as coisas. Qual que é o coração então que eu devo ter? Eu recebi algo, eu recebi o meu salário, eu tenho que dizer assim, ó, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Eu sou tão grato porque o Senhor me abriu esta porta e eu tenho gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida. Por exemplo, se a pessoa diz assim, ó, que casa linda, o orgulhoso vai dizer, mas eu vou construir uma maior que essa. A pessoa pobre ou com coração miserável, ela vai dizer assim, ó, ai, na verdade, isso aqui foi de um leilão, a casa estava por um preço bem abaixo, e ele fica desarranjado, ele não consegue. Mas como que você tem que receber isso? Olha, muito obrigado, foi Deus que nos abençoou com esta casa, foi Deus que nos abençoou com este carro. Então nesta noite, eu quero orar pela sua vida, porque Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te levar para um romper financeiro em todas as áreas, e através da sua vida, pessoas serão abençoadas no nome de Jesus. Quantos creem? Você pode colocar em pé no seu lugar, que eu quero orar por você.